Então tem lá a abertura dos Jogos Olímpicos e alguém tem a ideia, achando que é justo, que é belo, que é moral, que é bacana, simbolizar essa abertura do jogo com um cara de 200 quilos numa cena que lembra muito a imagem aí do Da Vinci, da Última Ceia de Jesus Cristo, com um monte de caras vestidos de mulher. Esse vídeo aqui, pessoal, todo mundo viu isso na internet, 1000 comentários, 1000 gente revoltada falando contra. A verdade é que existe todo um grupo de pessoas, um pacote de correntes de ideias que acha que isso é muito bom. Eu queria fazer esse vídeo aqui, tentar, o melhor que eu puder, tentar explicar como se fosse um fio condutor, uma sequência, tipo um DNA intelectual, um DNA de ideias, de como é que a gente foi parar nisso. Porque aí você vai entender da onde que tá vindo, vai entender como que eles pensam, por que isso foi pensado, e vai fazer sentido. E são ideias essas que estão também permeando a universidade brasileira, o meio acadêmico brasileiro, com um financiamento que vem, claro, do dinheiro público, dos impostos, que é o seu dinheiro. Então é você também, com o seu esforço, sem você querer, mas com o seu suor, com o seu trabalho, o seu dinheiro, estão financiando essas ideias no Brasil nesse momento. Já dizia o grande pai, um dos pais da psicologia, que é o Carl Jung, ele falava assim, mais do que as pessoas possuírem ideias, as ideias possuem pessoas. Ideias, memes culturais, pacotes ideológicos, se comportam de certa forma como se fossem vírus mentais, que vão passando de um em um, e que tem a sua origem, claro, nos grandes pensadores, na academia, nos intelectuais, e vai espalhando, realmente igual ao epicentro de uma epidemia. E ele vai possuindo mentes, uma atrás da outra, desde que tenha uma certa lógica, desde que tenha um certo pagamento emocional, mental, para quem está sendo possuído por essas ideias. Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal, é o desembocar do rio do pós-modernismo, que vou chegar um pouco mais à frente. Mas, na minha leitura, o pós-modernismo, ele é uma transmutação com algumas críticas, com algumas mudanças, mas ele segue uma tradição que é a tradição que começa no marxismo. Então vou ter que explicar isso aqui, o que é o marxismo, por que isso gerou um mal-estar, como que isso virou o pós-modernismo e como é que a gente chegou no momento de hoje. Então é um vídeo um pouco mais intelectual, vou tentar falar do jeito mais simples que eu puder entender, porque é muito, muito complexo o assunto, mas acho que é importante para a gente poder compreender qual é a verdadeira batalha de ideias que tem no mundo de hoje. Então um pouquinho mais longo do que o normal, mas continue comigo aqui. Todo mundo conhece pelo nome, né, o Karl Marx, um grande intelectual do século XIX, e ele basicamente ele faz uma análise da história, então ele faz uma análise que ele chama de dialética, né? Dialética é o diálogo, mas no sentido de confronto. Ele acredita como um pilar da história que existe a luta de classes. Então a história é uma grande história de lutas de classes, e ele usa o princípio do materialismo. Então quando você fala que Marx seguia o materialismo histórico, o que é materialismo? É a ideia de que as coisas materiais, o dinheiro, a produção de comida, a produção de roupa, as pessoas estarem com bem-estar ou não, isso é a força mais importante da história. E ele falava que essa luta de classes ela vem desde sempre e ela vai evoluindo com o tempo. Então ele era progressista, ele achava que tinha um progresso na história humana. Você tinha lá escravos de um lado e senhores de escravo do outro. Essas contradições, esse conflito de classes leva a um colapso do sistema escravocrata, leva a uma sociedade feudal em que você tem servos e senhores feudais, que leva depois para um outro estágio que é o tal do capitalismo, que o Marx estudou bastante, né? Inclusive no livro dele, o Capital, que é o estágio que ele entendia que estava naquele momento, né? Você tem os proletários, os trabalhadores que vendem a sua mão de obra, e você tem os burgueses, os ricos que contratam a mão de obra e exploram os proletários. Então, essa era a essência do que o Marx, os marxistas e todos esses intelectuais aí, socialistas, comunistas, pensavam na época lá do final do século XIX. E aí o que ele previu? Ele previu que o capitalismo, como é um jogo de soma zero, de exploração, vai ver que você tem a classe rica, você tem a classe média, você tem a classe dos proletários. Basicamente, os proletários vão sendo explorados mais e mais e mais, vão empobrecendo e vão ficando miseráveis. Então você vai tendo muitos e muitos trabalhadores miseráveis que não tem nada. E os ricos vão lutando entre si na competição, naquele estresse do capitalismo, vão ficando cada vez mais ricos, cada vez mais concentrados, e ele previa que a classe média, ou alguns iam subir, iam acabar virando milionário, depois 10 milhões, depois 100 milhões, depois 1 bilhão, ou a classe média, os poucos iam subir para os ricos, ou ia desabar para os pobres. Então ia dividir, a classe média ia sumir, ia ter cada vez mais pobres, e os mesmos ricos iam começar a se matar entre si, e os mais fortes iam tirando os outros. Então você ia ter um sistema em que ia concentrando o dinheiro, o poder, até que ele entrar num colapso também. Marx previa que isso ia acontecer nas sociedades avançadas, como a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos. Ele não previu que aconteceria, por exemplo, na Rússia, que era um lugar relativamente atrasado. E isso seria uma revolução. Os proletários iam tomar o poder e iam implantar a tal da ditadura do proletariado, que ia ser uma ditadura muito benevolente, muito sábia, em que ia ter uns funstas lá bem iluminados, que iam reorganizar a produção. E ele basicamente dizia duas coisas sobre o mundo socialista comunista. Que o mundo socialista ele é mais produtivo, porque você não tem essa competição toda, esse desperdício de recursos, então ele ia ser materialmente superior. Ele tinha essa ideia materialista, né? Que a história ela é movida pelo material. E além de ser materialmente superior, ele é moralmente
moralmente superior, porque dizia Marx que o capitalismo é muito mal, o capitalismo envolve exploração, envolve dominação, e o socialismo envolve aí solidariedade, igualdade, ele é muito mais bonito, ele soa muito melhor. Então essa foi a previsão dos marxistas, que deu origem a todo o movimento de esquerda, tanto os marxistas revolucionários, os social-democratas, etc. Então essa era a ideia que foi testada ao longo do tempo, a revolução acabou não vindo, veio a Primeira Guerra Mundial, o pessoal falou, nossa, agora sim as potências ocidentais vão se matar na Primeira Guerra e vai ter um colapso econômico, e aí vai vir o socialismo, só que acabou a Primeira Guerra, não veio o socialismo, só na Rússia, que era um caso bem isolado, depois veio a crise de 29, depois veio a Segunda Guerra, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, todo esse mundo de intelectuais marxistas, após a Segunda Guerra Mundial, após o socialismo não ser implantado em outros lugares, eles começam a ver que as previsões do Marx começam a acontecer exatamente o contrário. Então assim, nada funcionou na prática. Apesar de que a ideia dele na teoria, nossa, vai acontecer isso, o capitalismo vai ser superado, e aí vai vir um mundo socialista, que é o fim da história, aí sim todo mundo vai viver feliz no tal do comunismo. Isso não se concretizou, porque você vai nos anos final da Segunda Guerra 50, começo dos anos 60, os países ricos, a classe média começou a aumentar cada vez mais. Hoje, os países desenvolvidos de realmente capitalismo, como Nova Zelândia, Japão, e Canadá, e Coreia, Estados Unidos, e Alemanha, e Itália, etc. Esses países têm muita classe média, a miséria foi diminuindo, praticamente não existe mais miséria nesses países, a menos que o cara esteja com problema de drogas, e é uma coisa muito pontual, familiar, não tem gente morrendo de fome na rua, por exemplo, na Noruega, ou em Portugal, etc. E os ricos foram sim ficando mais ricos, e o bolo que eles achavam que era fixo, eles achavam que a riqueza era um bolo que tem que ser dividido, então se um tem um pouco mais, os outros têm nada, essa riqueza foi crescendo. Então o capitalismo, essa competição, o investimento, vamos inventar produtos novos, vamos reinvestir, vamos contratar pessoas, vamos treinar pessoas, isso fez com que a riqueza do mundo, a tecnologia, fosse expandindo, e a gente tem uma quantidade de riqueza hoje impensável há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, que o mundo era praticamente inteiro na miséria. Então, não aconteceu o colapso do capitalismo. E pelo contrário, os países socialistas, comunistas, se mostrou que tudo aquilo que estava previsto era mentira. Ele era mais produtivo? Não. O planejamento central lá do FUNSA, ele não conseguia dar conta da complexidade de você gerir uma economia inteira. Então mandavam lá tomate para a planta de produção de molho de tomate que não tinha capacidade, aí o tomate estragava, o outro mandava parafuso para o lugar que não precisava, e o outro produzia menos, o outro a mais, e não tinha competição, então as pessoas não têm incentivo, né, para se exceder, para se caprichar bastante, trabalhar muito duro. E aí esses países foram estagnando e colapsando economicamente. Então o Ocidente, o tal do malvadão que era para ser superado, superou de longe o socialismo, e o socialismo ficou estagnado. E pior, não se mostrou que o socialismo é superior moralmente, porque o que era para ser uma sociedade livre, de bem-estar, de solidariedade, virou, obviamente, escancarado, ditaduras, tiranias. As pessoas iam pro paredão por falar mal. Você teve lá na Hungria, quando os estudantes se revoltaram, estudantes, sabe, humildes, que estavam lá pedindo liberdade, veio lá os tanques soviéticos passar por cima dos estudantes. Então, a TV filmando no mundo inteiro, e os intelectuais, todo esse grupo que estava vendo aquilo e falando, não, o capitalismo é muito perverso, o nosso mundo é muito malvado, a Rússia que é bom, o tio Stalin está lá na Rússia, ele governa com uma mão muito generosa a todo mundo, o tio Stalin que cuida da gente. Então tinha uma informação chegando, outra ali que não era tão bom assim, mas quando começou a escancarar que aquilo na verdade é um inferno, é um arquipélago de prisões, de fuzilamento, de campo de trabalho forçado, que aquilo era um lugar que as pessoas tentavam fugir de lá desesperadas para o mundo ocidental, ficou escancarado para os escritores, para os professores comunistas, para todos os autores, os jornalistas, todo aquele universo de pessoas que ficava defendendo, passando pano, ficou escancarado que aquilo não funciona e que eles estão do lado perverso. E aí a gente às vezes não se dá conta de que quando você está com a sua identidade, na sua alma, o seu trabalho, os seus amigos, tudo o seu meio, você está atrelado, você atrelou o seu burrico a uma ideologia e você vê que ela não funciona, que ela é mentirosa, que ela é falsa, que ela é maldosa, perversa, você pode ou repensar, falar, cara, realmente as evidências todas estão contra, todas as observações, todos os fatos são contra, e você vai ter que fazer um trabalho muito duro, mental e psicológico, né? Um trabalho emocional para romper as cordas desse patrimônio emocional que você tem, ou você vai ter que negar a realidade e pular para uma outra coisa diferente. Porque é tão insuportável você se dissociar que você vai ter que fazer um movimento como esse. Foi isso que todo o público pensante da extrema esquerda teve que fazer lá nos anos 50, 60, quando não dava mais para defender. E é difícil, cara, porque a gente olhando assim um vídeo como esse, a gente fica pensando que, pô, tem que fazer o certo e tal. Mas imagina um professor francês, altamente respeitado, o cara é chamado para todas as palestras, ele tá nos cafés filosóficos, eles têm bolsas de estudo graúdas e gordas para ficar fazendo as pesquisas marxistas dele. Ele vai lá e dá aula para as aluninhas, e ele transa com as aluninhas. Parece meio engraçado falar isso, mas tem sexo envolvido, é sexo, é poder, é dinheiro, tem tudo isso envolvido que faz parte da vida humana, do arsenal de desejos e ambições do ser humano.
Então o cara tá lá como o deus intelectual que fala que o comunismo que vai superar o capitalismo, que o mundo é muito ruim, cuspindo no prato que ele come, porque ele depende dos impostos coletados naquela sociedade e tá se transando com as aluninhas que ele dá aula de pós-graduação e que ele dá orientação. Imagina ele ter que admitir que aquilo tudo é uma mentira e que na verdade ele estava do lado perverso, do lado podre. Então é nesse contexto, pessoal, dos anos 60, especialmente inicialmente na França, mas depois na Alemanha e outros países da região, da Europa, você começa a ter uma transmutação, você começa a ter uma nova ideologia que ela nega Marx em algumas coisas, mas ela empresta alguns elementos importantes, como essa tal da dialética, a ideia de que existe um conflito, mas agora não é mais de classe, é um conflito, por exemplo, de raça, um conflito de gêneros, é um conflito de orientação sexual. E aí você tem alguns nomes muito influentes, como por exemplo Michel Foucault, ele trouxe uma ideia desconstruindo uma coisa que Marx concordava, digamos assim, com o mundo capitalista, é uma ideia moderna, uma ideia do mundo iluminista moderno, que foi criado e construiu todo esse mundo de riqueza que a gente vê, é a ideia da ciência. A ideia de que existe uma verdade para ser obtida, que se você cavocar, você chega mais perto da verdade. A ideia de racionalidade, que você usa a sua cabeça e vai descobrindo as coisas. A ideia de que o indivíduo é importante. Então, esse pacote de ideias, que até o Marx concordava, que tem que usar razão, que o mundo tem que evoluir para algum lugar, eles foram destruindo, ou como eles gostam muito de falar, desconstruindo. Então, Michel Foucault, ele dizia, por exemplo, que não tem verdade absoluta, que cada um tem a sua própria verdade, e que se você está lá num departamento de estudos africanos, por exemplo, e você mostrar que, olha, matematicamente, se o cara fizer a dança da chuva para tentar melhorar a produtividade da agricultura, não vai funcionar. E aí esse é o raciocínio que fala, não, mas matematicamente, a matemática ela é um conceito racista, a matemática é uma coisa criada. A matemática do mundo ocidental ela é tão válida quanto a dança da chuva lá dos africanos, ou a bruxaria lá das Filipinas, ou qualquer outra coisa. Jacques Derrida também, um nome muito forte desses intelectuais franceses, ele pegou essa dialética do Marx, que era, olha, o mundo se explica entre rico contra pobre, só, não tem mais nada. E aí ele criou essa oposição para todo o resto. Então, ao mesmo tempo que ele falava que tudo é uma construção social, ou seja, tudo é inventado, não existe raça, não existe gênero, não existe orientação sexual, não existe história, tudo são coisas subjetivas que cada um acha o que quiser. Mas ele dizia, olha, existe uma oposição, Derrida falava isso nos anos 60, então você começa a ler hoje, você vai vendo as coisas que estão acontecendo hoje, você vai começar a entender as origens desses pensadores. Existe o branco contra o negro, e o branco é sempre o opressor do negro, não importa o que aconteça. Existe o homem contra a mulher, e o mundo é machista, e sempre o homem está oprimindo a mulher, não importa o que aconteça. E o hétero e o não hétero, e assim por diante. E aí ele sugeria que você tem que inverter, então você tem que colocar o negro em posição de poder para que a sociedade toda perceba, né, esse absurdo que é a construção social. Então você tinha que fazer com que a inversão dos papéis do opressor e do oprimido. A mesma coisa, mulheres como mais importantes e mais fortes do que os homens. Então hoje quando você vê um filme da Marvel, por exemplo, e você fala, caramba, mas hoje em dia os filmes mais lacradores, todas as heroínas são mais inteligentes, mais fortes, perfeitas e dão cor em qualquer homem, e os únicos homens brancos que estão lá nos filmes é para ser um idiota e para ser motivo de chacota. Você fala, mas de onde veio isso? Cara, veio de Jacques Derrida, nas universidades francesas, e Michel Foucault, são os primeiros pós-modernos. Criaram o pós-modernismo, é uma reação ao marxismo, dizendo, olha, está superado, a gente já percebeu que fracassou, não dá mais para bater nessa tecla, nós precisamos aqui dos nossos carguinhos, da nossa grana, nós precisamos de sexo, nós precisamos de poder, nós queremos a nossa influência, nós não conseguimos aguentar, abrir mão dessa nossa identidade marxista, então eles vão migrando para esse novo conceito, em que ao invés de ter uma grande luta, você tem várias. E essas várias lutas, ela vai sendo amarrada por outros pensadores. Eduardo Said, por exemplo, ele tem um livro importante chamado Orientalismo, em que ele argumenta que assim como você tem o branco contra o negro, você tem o homem contra a mulher, e assim você tem o hétero contra o gay, você tem o ocidental contra o oriental. E oriental é tudo que é não Europa, não Estados Unidos, tudo que é não mundo moderno. E aí ele vai construindo toda uma narrativa em cima da suposta inferioridade, como é visto, como os ocidentais, eles veem os orientais como inferiores. E no final, pessoal, o último conceito que eu queria passar aqui, que é muito importante para fechar isso, é uma palavra chamada interseccionalidade, que significa o seguinte: você tem essa minoria, que é uma minoria oprimida, e você tem essa minoria, você tem essa e você tem essa. Agora, pode ser que a pessoa ela pertença não a uma minoria, mas a mais de uma minoria. Então pode ser que o cara é um homem negro, então obviamente a coisa mais importante da vida dele é o racismo, não que não exista, claro que o racismo existe, mas os pós-modernos eles vão elevar isso a uma categoria quase religiosa e dizer o seguinte: olha, se você é um homem negro, então a principal força que incide na sua vida é o racismo que você recebe diariamente, o tempo inteiro, como uma coisa mais forte de todas. E não importa os argumentos, não importa você ver que a sociedade está ficando menos racista. Puxa vida, olha só, os países hoje estão cada vez menos racistas. Ainda tem, é horrível, tem que acabar com o racismo, sim, mas é um fato objetivo, mensurável, que as pessoas
pessoas têm ficado menos racistas, mas não importa. Quanto menos racista for o país, mais racistas os pós-modernos vão acusar e apontar, porque é disso que depende a base de poder deles. Porém, se você é um homem negro e você é uma mulher branca, você tem duas formas de opressão. Agora, se você é uma mulher negra, você está sendo oprimida duplamente. Você é oprimida racialmente, você é oprimida por ser mulher. E se você é uma mulher negra, lésbica, você tem mais pontos de opressão, você é mais superior moralmente, porque naquela inversão do Derrida, né, de que agora os oprimidos têm que ser os opressores, você vai dando uma moral e uma força para que essa pessoa rompa essa suposta opressão. Então, no final, nesse jogo pós-moderno, nesse jogo identitário, aí você pode dar vários nomes, isso vai transformando de pós-moderno para o radical pós-moderno, ideologia woke, ideologia identitária, identitarismo, é tudo um pacote de ideias que vem se revoltando contra o mundo iluminista ocidental moderno, que é aquele mundo que fala, olha, direitos individuais, todo mundo tem que ser tratado igual, a ciência vale para todos, existe uma verdade objetiva que dá para a gente tentar chegar, claro que cada um vai por um caminho, mas a gente pode tentar se aproximar. O objetivo número 1 dos pós-modernos é tentar devastar e destruir isso. E a mesma coisa acontece com a relação internacional. Então, quando você vê hoje, especialmente entre a esquerda identitária, passeatas contra Israel, o ódio a Israel, as pessoas querendo destruir o país, fala que eles são genocidas, são assassinos, são colonizadores, com todas as evidências contrárias, com outros conflitos muito maiores acontecendo e ninguém falando nada. É por quê? Porque Israel, ele assumiu o papel simbólico, pegando aí o que eu falei do Eduardo Said, né, no livro Orientalismo. Israel virou o branco simbólico, apesar de que é mentira, porque em Israel mais da metade da população não é branca, são judeus negros e judeus do Oriente Médio, mas enfim, não importa, porque não importa os fatos. O pós-modernismo, ele justamente fala que a objetividade, os fatos, eles não valem nada. Então Israel virou o branco simbólico e os palestinos, por exemplo, são o preto simbólico. Então, portanto, ele tem que ser sempre vítima, não importa se ele vai lá e sequestra crianças, não importa se eles estupraram, não importa se eles começaram uma guerra assassina, mas nessa ideologia as coisas são dadas não pelo que você faz, não pelo que você pensa, não pelo que você escreve, mas sim por qual grupo identitário você é. Quantos pontos de opressão lá a pessoa tem? Ah, eu sou da uma raça oprimida, um ponto. Ah, eu sou do gênero oprimido, eu sou da orientação sexual, etc. E é muito curioso que quando você pega o homem branco, hétero, o que resta a ele nessa interpretação? Ou ser um eterno pedidor de desculpas, sempre ajoelhando no milho, pedindo desculpas por existir e confessando todos os seus males, seus e dos seus antepassados, e falar, puxa vida, como eu tenho privilégio branco, nossa, eu sou muito privilegiado, eu sou um opressor, me desculpa e tal. E bater a cabeça de tanta penitência, ou ele faz isso, ou curiosamente ele tenta também buscar os seus pontos de opressão. Talvez seja meio insuportável para um homem branco conviver com isso. Será que todo mundo aguenta ficar pedindo penitência? E olha só que interessante, pessoal. Então, isso aqui é uma ideia que eu queria colocar à frente, não vi assim nenhum intelectual, mas queria que vocês refletissem sobre isso. Se você é um homem branco, qual é a única forma que você tem nessa ideologia, nesse novo mundo de opressões, qual que é a única forma de você se redimir? Você se juntando a um grupo oprimido. E o homem branco não tem como virar negro, claro, mas ele pode virar mulher. Então, essa é uma provocação interessante, porque os identitários vão falar o seguinte, olha, todas as pessoas trans, elas já existiam por aí, é normal, as pessoas têm disforia de gênero, as pessoas podem se encontrar como trans, e agora simplesmente o mundo está menos preconceituoso e as pessoas estão se sentindo mais à vontade para sair do armário, para se revelar como trans, né, homens e mulheres trans. Mas me parece um pouco apressado, porque se você pegar o percentual, especialmente nos países onde tem mais ideologia woke, o percentual de crianças que de repente levanta a mão e começa a ter essa confusão de gênero e os pais acham lindo, o meu filhinho se encontrou, agora era uma criança trans. Eu acredito que tem muito a ver com essa cultura que foi criada, de que você vai escutando o tempo todo, puxa, você é o mal, você é perverso, você é opressor, você é a culpa dos problemas do mundo. E tem uma escapatória, se eu virar mulher, se eu levantar a mão, de repente todos os professores vão ficar loucos, os intelectuais vão falar, nossa, se revelou como trans e agora você tem pontos de opressão também, então você pode fazer parte, você agora é do lado do bem e todo mundo quer ser do lado do bem. Então, pessoal, o que nós estamos vendo na minha leitura é basicamente uma ideologia, um vírus mental, tal do vírus woke, que realmente vai de mente em mente, levando tudo, arrastando as coisas ao seu alcance, que nasceu desses influenciadores pós-modernos dos anos 60, como eu mencionei Foucault e Derrida e Said e os interseccionais e todos os outros, que por sua vez veio de um mal-estar de marxistas e esquerda em geral, um mal-estar com o fato da ideologia deles ter fracassado, ter colapsado. E o que ela quer? Ela não propõe nada, porque os pós-modernos, eles são muito difusos. Ela quer, no final do dia, destruir o mundo ocidental. E nisso ela encontra uma série de aliados. Então você está vendo hoje, de um lado, o mundo ocidental moderno, a ideia de separação de poderes, de democracia, de direitos individuais, de objetividade, de racionalidade, de produzir, de capitalismo, de competição, de liberdade econômica. Você vê esse pacote em ameaça. E do outro lado você tem os pós-modernos com a cultura, com a arte, com a infiltração nas instituições culturais, querendo minar isso. Quando você entra nas Olimpíadas, por exemplo, que é o ápice, né? As Olimpíadas são um dos grandes exemplos de realização ocidental. Elas surgiram na Grécia,
que foi o berço da civilização ocidental. Você tem lá o atletismo, a boa forma, a competição, a excelência, o mérito. Na Grécia Antiga não tinha se você é dessa cor, se podia competir, não. Era o mérito. Quando você põe um homem de 200 quilos fazendo uma alusão religiosa lá, tem controvérsia se é a última ceia realmente ou se é uma alusão a deuses gregos, e você tem um efeito chocante disso, porque certamente esse cara não tem o perfil de um atleta, né? No mínimo você pode falar isso. Então esse endeusamento da obesidade, aliás, é mais um grupo identitário, tá? Os woke, eles criaram uma categoria, que tem a raça, tem o gênero, tem o ocidental, oriental, tem todas as categorias, e tem a obesidade também como uma categoria protegida de opressão. Então ser obeso mórbido, pesar 200 quilos, deixa de ser uma condição de saúde, que pode te matar, que vai te dar diabetes, que vai te dar hipertensão, etc. E passa a ser uma categoria protegida de identidade, de orgulho. Nossa, eu tenho orgulho de ser gordo. Cara, você precisa fazer um regime, você precisa emagrecer, porque você não vai viver muitos anos, você vai sofrer com essa condição. E isso é destruído pelos pós-modernos. Então, de um lado esse mundo ocidental, do outro lado os pós-modernos, você tem o mundo islâmico também, que também odeia o mundo ocidental, porque odeia a separação de religião e Estado. Você tem as ditaduras, misturando um pouco a salada aqui, mas você tem China autoritária, você tem Rússia autoritária, você tem Irã, são ditaduras que também estão interessadas em minar e destruir o mundo ocidental. Então, por isso que a gente vê essa repercussão tão grande e uma influência tão grande dessas ideias na grande batalha ideológica que tem hoje. Vamos supor que você é o Vladimir Putin da Rússia, no meio da guerra de invasão lá da Ucrânia, ou você é o Xi Jinping da China e você quer enfraquecer os seus adversários, você quer enfraquecer o Ocidente, não como adversário militar e econômico somente, mas também como adversário ideológico. Você não quer que seu povo olhe para os Estados Unidos, olhe para o Canadá, olhe para a França, Inglaterra e fala, caramba, aquilo é uma alternativa ao autoritarismo que tem aqui na China. Você quer minar. Quem melhor do que os pós-modernos? Que estão o tempo inteiro martelando nas universidades, nas escolas, na mídia, em todo lugar, martelando que nosso país é perverso, a nossa história é somente de escravidão e opressão o tempo inteiro, é um país marcado por machismo, por homofobia, por racismo o tempo inteiro, e a gente só tem que pedir perdão para os outros países que são superiores. Quer dizer, quem está martelando isso dia e noite, minando e destruindo a cultura ocidental. Então, pessoal, esse vídeo foi bem mais longo que o normal, mas foi importante para traçar esse DNA, para ir mapeando esse pacote de pensamentos, como ele vai evoluindo, como ele está atrelado a ideias, mas também está atrelado à vida concreta dos intelectuais, que são pessoas como todo mundo. Eles querem ganhar dinheiro, querem ter suas bolsas, querem dar suas palestras, querem ser importantes, querem ter acesso a poder e sexo e dinheiro, como é do coração humano, faz parte das ambições humanas isso. E agora acredito que nós estamos num momento aí de virada, de certa forma, está tendo bastante reação ao identitarismo, não só por parte da direita, mas também uma boa parte da tradicional esquerda, como os social-democratas. O pessoal falava, eu sou o traditional left, o traditional liberal, que acredita que as pessoas têm que ser tratadas por igual, que o mundo dos sonhos é um mundo em que raça deixe de ser importante para tomar as decisões, e não um mundo em que as cotas são automáticas e os grupos de poder são invertidos e colocados de qualquer forma para saciar essa obsessão por uma guerra de poder que existe no mundo. Então nós vamos ver nos próximos anos e nas próximas décadas o desfecho disso. Acredito que tem muita coisa em jogo. O futuro, a sobrevivência do mundo ocidental vai depender dessa batalha, porque não tem como ficar as duas coisas. Se você acredita no progresso, na ciência e na racionalidade, você vai ter o mundo evoluindo, as coisas crescendo, a economia, os países fortes e aptos a se defender. E se você acredita no outro pacote, de que nada é objetivo, de que o mundo é uma grande guerra permanente de poder entre grupos opressores e oprimidos, você vai ver as pessoas rachando, as sociedades colapsando, a economia em declínio, e provavelmente vai ver em algum momento a destruição completa do mundo ocidental, substituída por alguma outra coisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo nesse formato. Se você gostou, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.